Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma noite para louvar, engrandecer e exaltar ao nome do nosso Deus, aleluia. Porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação. Eu rogo a Deus desde já que, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus ele possa te alcançar, que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer morada dentro de você, que na sua vida, aleluia, que os frutos do Espírito estejam presentes a cada dia, porque a nossa vida, ela todos os dias, elas devem ser colocadas como ofertas santas e agradáveis perante a presença do Senhor. Então que nessa noite, que nesse momento, que a sua oração a Deus seja pedindo para que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, destapar os seus ouvidos espirituais para receber a sua voz, para entender o que Ele tem a tratar com você na noite de hoje, no dia de hoje. Eu não sei como foi o seu dia, mas o meu Deus, Ele conhece o teu dia, desde o momento em que você se levanta até o momento em que você se apronta e vai dormir. O meu Deus, Ele te acompanha e Ele contempla, aleluia, tudo o que acontece durante o teu dia. Talvez o teu dia hoje possa não ter sido dos melhores, mas eu creio pelos olhos da fé que nesse momento, esse momento ele pode se tornar o melhor momento do teu dia, porque eu creio que Deus ele vai falar comigo, assim como Deus ele vai falar contigo, através da sua palavra, a sua palavra que é viva, a sua palavra que é edificante, a sua palavra que é eficaz, a sua palavra que nos fortalece, que nos direciona e que nos alegra, aleluia Deus, os nossos corações. Aqui eu já quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, a missionária Valéria, a irmã Giliane, o irmão Jailson, louvado seja o nome do Senhor, a irmã Roberta, que também já está conosco, aleluia Deus. Essa semana, igreja, como todos sabem, o decreto de lockdown, no qual o comércio e demais atividades se encontram fechadas na cidade de Fortaleza, ele foi prorrogado até o final desse mês. Aleluia. Parceira irmã Catarina, que entrou agora também na live. Então o decreto ele foi prorrogado até o final do mês. Mas eu queria aqui fazer menção de que a igreja ela permanece crendo que Deus ele permanece no controle de todas as coisas. E que tudo que acontece, acontece ou por vontade ou por permissão do Senhor. E uma coisa também eu queria dizer, que a igreja ela permanece com os seus joelhos dobrados. Aleluia. Clamando a Deus, orando ao Senhor, pedindo pela sua provisão e pela sua providência. A Igreja Evangélica Pentecostal da União, ela tem dobrado seu joelho. Aleluia. Ela tem, durante as madrugadas, nós estamos com o propósito do clamor da meia-noite, em que temos apresentado as famílias nas mãos de Deus. Temos apresentado, aleluia Deus, todos os enfermos, os profissionais de saúde. Temos clamado ao Senhor para que esse mal ele venha a cessar, para que esse mal ele venha a passar, aleluia. Mas nós sabemos que tudo é na vontade
e no tempo de Deus. E o tempo dele é perfeito. Aleluia. Talvez para nós, o nosso desejo é que isso acabe logo. Mas se Deus está permitindo, nós temos rogado a Deus para que Ele venha proteger as famílias, para que Ele venha proteger a igreja, para que Ele venha proteger aqueles que ainda vão ser alcançados pela palavra, para que Ele venha proteger a sociedade de uma maneira geral, a nível de cidade, estado, país, mundo. Porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, por todos. Ele não morreu e ressuscitou por uma classe específica de pessoas, mas Ele entregou a sua vida para ser pregado no madeiro. Aleluia. Para que todas as pessoas da terra venham a ter a oportunidade de encontro com Deus. E a palavra ela deixa muito claro, igreja, que só há um caminho, só há uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus ele possa te fortalecer desde já nesse momento. Se você estava triste, que o Espírito Santo de Deus ele venha te alegrar desde já. Que o Espírito Santo de Deus ele venha te tomar, que ele venha a inundar com a unção dele, com a presença dele, a tua casa, onde quer que você esteja, a tua vida. Aleluia. Para que você venha a contemplar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, a grandiosa obra que Deus ele tem feito todo o santo dia na tua vida. Tenha certeza de uma coisa: Deus ele continua guardando a tua vida, guardando a tua casa, guardando os teus, porque Ele é Deus e Ele ama as famílias. Ele é Deus e Ele ama a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu já queria, antes de passar para o momento da palavra, cumprimentar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar todos que estão nessa live. Queria dizer a vocês que Jesus ele te ama, que Jesus ele cuida de ti. Aleluia. Eu gostaria de lembrar da terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro vamos por partes. Aleluia. Eu queria lembrar da quinta-feira, em que a missionária Valéria, minha esposa, ela trouxe a doutrina e foi uma bênção para a honra e para a glória do Senhor. E graças a Deus ela conseguiu salvar. Eu estava até brincando com ela, porque da outra vez houve um probleminha no aparelho e acabou que perdemos o vídeo. Mas da última vez deu tudo certo. Deus falou tremendamente através da sua serva. Aleluia. E a igreja foi abençoada. E quem não viu essa pregação, está na página da igreja, aqui pelo Instagram. Você pode ir lá e pode assistir a mensagem, amém? Queria já fazer menção também da pregação que foi feita no domingo, aleluia, pelo pastor Isaías, nosso pastor presidente. Ele trouxe a mensagem através do Facebook. Infelizmente, por alguns problemas técnicos, algumas pessoas não conseguiram entrar na live. E estamos buscando reparar esse pequeno problema até para a gente conseguir postar o vídeo no grupo da igreja, para que os irmãos possam ver. Aleluia. E queria fazer menção também ao círculo de oração na terça-feira, que foi realizado através do Facebook do Diácono Marcos, que é o líder do círculo de oração, junto com a sua esposa, a diaconisa Patrícia. Diaconisa Patrícia que foi pega, aleluia, Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E terça-feira foi uma bênção, foi um fogo só. Deus falou tremendamente através da vida da sua filha. E igreja, tudo é para honra e tudo é para a glória do Senhor. Porque se nós andamos, se nós nos movemos, se nós temos capacidade para realizar alguma coisa, é porque Deus, Ele está conosco.
É porque Deus ele nos dá força todos os dias. É porque Deus ele está nos direcionando todos os dias para que nós possamos fazer e para que nós possamos romper com as dificuldades que se levantam contra a minha e contra a tua vida. Mas de uma coisa, nós temos a plena convicção de que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Pelo contrário, vão passar por cima de todas as dificuldades, porque é Deus quem fortalece, porque é Deus quem está no controle. É o Senhor, o general de guerra, que peleja pela minha e pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu já queria convidar a amada igreja, vamos entrar no momento da palavra, que é o principal. Aleluia. Já reforço o cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. É a melhor paz que você pode receber hoje em dia, é o melhor cumprimento. A todos os que já se fazem presentes na live. Aleluia. O Espírito Santo de Deus já começou a falar contigo essa noite. E Ele vai continuar falando. Porque Ele é santo, Ele é justo e Ele é fiel. Aleluia, Deus. Enquanto você vai permanecer aqui, ouvindo essa palavra, o Senhor ele vai entrar com providência na tua vida, na tua casa e nos teus. Porque Deus ele trabalha dessa forma. Se liga com Ele, que o resto Ele toma de conta. Amém? Aleluia. Eu já queria convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia. Aleluia, Deus. Na epístola do apóstolo Paulo, na qual ele escreveu aos Gálatas, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Gálatas, você possa pegar a sua Bíblia nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 6. Aleluia. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo de número 2. Amém? Quem foi encontrando já vai sinalizando, vai dizendo achei, vai dando a mãozinha, vai dando a mãozinha assim, dizendo que encontrou a passagem. Amém? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Aleluia. A partir do versículo 2. Deus ele é maravilhoso conosco, não é verdade? Aleluia. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo de número 2. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas 6, a partir do 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia.
A Epístola de Paulo aos Gálatas, para quem não sabe, foi a primeira epístola na qual Paulo ele veio a escrever. Aleluia. Acredita-se que Paulo, quando ele escreveu, amada igreja, a Epístola aos Gálatas, ele se encontrava na Macedônia, na terceira viagem missionária. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Paulo ele vai trazer verdades grandiosas, tanto para a igreja da Galácia, naquela época, quanto para nós, nos nossos dias atuais. Essa carta, essa epístola, louvado seja o nome do Senhor, ela vai nos mostrar uma igreja que, aleluia Deus, tinha começado a sua trajetória, foi instruída nos caminhos do Senhor. Uma igreja que espiritualmente ela vinha gerando muitos frutos, porque assim acontece na minha e na tua vida. A palavra ela nos ensina que quando nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, aleluia, nós não precisamos correr através de bênção, porque a bênção, aleluia Deus, ela acompanha aqueles que estão buscando andar nos caminhos do Senhor. E aí a igreja aos Gálatas, ela tem uma trajetória que ela começa que é muito bonita. E até se confunde um pouco com a nossa igreja dos dias atuais. E quando eu falo igreja aqui, eu não me refiro a templo. Eu me refiro a você. Porque nós somos a igreja de Cristo aqui nessa terra. Assim como na igreja dos Gálatas daquela época, talvez tenham irmãos nossos, e pode ser nós mesmos, que nesse momento podem por algum motivo estar se afastando da fé verdadeira em Jesus Cristo e que não está percebendo. Tem feito coisas, tem pensado coisas, tem agido de maneira na qual não tem agradado aquele que te chamou, que foi o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar através da epístola aos Gálatas que no seio daquela igreja, ou seja, dentro daquela igreja, começam a se levantar lideranças que começam a querer colocar costumes judeus no meio dos gentios, querendo que o povo voltasse, ou melhor, que o povo cristão começasse a inserir dentro da fé em Jesus Cristo as leis do povo judaico. E a partir daquele momento em que a igreja e até algumas lideranças da igreja começam a distorcer a verdade, a igreja começa a fazer, a igreja começa a realizar coisas que desagradam a Deus. Ora, se nós paramos para analisar a trajetória de Jesus Cristo, enquanto aqui na terra estava, nós vamos enxergar por várias vezes o Senhor Jesus chamando as lideranças daquela época de homens que eram hipócritas. Hipócritas por quê? Porque falavam uma coisa e faziam outra. Eles chegavam para um e diziam, olha, é para fazer desse jeito. Mas por trás, eles faziam coisas erradas ou deixavam de fazer. Porque deixar de fazer também é uma falha.
Talvez o Espírito Santo de Deus é louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, houve uma queda de energia. Amém? Por esse motivo, o vídeo ele foi pausado. Vou esperar por vocês, para que todos voltem. Aleluia. Esperar que todos voltem, amém? Glória a Deus. Nós possamos continuar. Aleluia. Amém? Quem for entrando na live vai dando glória. Fixa no comentário a queda de energia. Houve uma queda de energia, amém? Vamos voltar agora, estamos voltando. Os irmãos estão voltando para a live. Eu não sei se foi uma queda de energia geral ou se foi só aqui. Amém? Glória a Deus. Quem voltou, a energia vai dando glória. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi conexão geral que caiu. Aleluia. Tem irmãos do Edson Queiroz que estão informando que caiu. E aqui da Aerolândia também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Podemos continuar? Aleluia. Sabe o que foi que eu lembrei agora, amada igreja? A Bíblia fala que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele virá como um ladrão durante a noite. E ninguém sabe nem o dia nem a hora que ele irá vir buscar a sua igreja. Por isso importa que cada um de nós estejamos andando em vigilância, para que quando o noivo ele vier buscar a sua igreja, você possa estar preparado, você possa estar preparada para subir para a glória. Porque a qualquer momento a trombeta ela vai soar e Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia. Então, voltando à palavra de Deus, aleluia, dando continuidade, nós estamos lendo o texto, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, com ênfase para o versículo 7 e 8. Amém? Então, começou-se a entrar dentro daquela igreja a doutrina distorcida. O que é a doutrina distorcida? É a doutrina, lógico, se é distorcida, que não é verdadeira, em que homens começam a mudar a lei de Deus em benefício próprio. E nós vamos falar diretamente também sobre esse assunto. Aleluia. Durante essa mensagem. E Paulo ele procura deixar bem claro que, olha, aquele que busca mudar a verdade do evangelho, qualquer evangelho que é pregado diferente do genuíno, ou seja, do verdadeiro, que seja considerado anátema, ou seja, maldição. Porque verdadeiramente é uma maldição, porque quando você segue ensinamentos errados, automaticamente você vai fazer o que é errado. E aí Paulo ele começa a exortar a igreja aos Gálatas. Por quê? Porque naquela igreja haviam crentes que tinham deixado de fazer o que era errado, mas aí começaram a dar ouvidos a falsas doutrinas, e a partir dali começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus, voltaram a fazer coisas que eram erradas. Não é à toa, aleluia, que Paulo ele vai falar acerca dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Ora, essa é uma passagem que é muito conhecida,
de toda a igreja. Quando Paulo ele começa a relatar, e Paulo ele começa a dizer para a igreja, olha, se arrepende do que tu tem feito, de como tu tem andado, e volta a andar da maneira correta, da maneira verdadeira, a qual Cristo te chamou, para que você viesse a andar. Aí Paulo ele está relatando aos Gálatas, e é interessante que ele vai começar a dizer o seguinte, no capítulo 5. Se você puder, aleluia a Deus, me acompanhar. Em Gálatas, no capítulo 5, aleluia, ele vai começar a dizer o seguinte, a partir do versículo 19. Mas as obras da carne, ou seja, daqueles que não se arrependem e voltam ao evangelho verdadeiro, ele vai dizer, são as seguintes: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, contenda, mentiras, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. E coisas semelhantes a essa ele fala. Ele vai falar no versículo 21. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não irão herdar o reino de Deus. Aí no versículo 22 ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é, ou seja, daqueles que buscam andar segundo os caminhos do Senhor. Ele vai dizer, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele vai dizer no versículo 23 o seguinte, contra essas coisas não há lei. Ou seja, ele está querendo dizer que contra essas coisas, quem anda dessa maneira não precisa se preocupar com as coisas do mundo. Porque se você anda em Cristo, se você anda fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, não se preocupe, que Deus ele vai te guiar e você vai estar fazendo, você vai estar andando da maneira correta. E aí Paulo ele vai exortar aquela igreja para que a igreja ela volte a andar. E é interessante que quando Paulo ele está falando isso para a igreja, ele está nada mais, nada menos do que dizendo para a igreja, olha, vocês têm que fazer uma escolha. É interessante, amada igreja, que na nossa vida inteira, você vai passar toda a sua vida fazendo escolhas. E as escolhas, elas vão definir o que é que vai acontecer na minha e na sua vida. Tem pessoas que todo final de ano, quando está passando do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, as pessoas fazem várias promessas. E as pessoas começam a dizer, nesse ano vai ser tudo diferente. Nesse ano vai dar tudo certo. Nesse ano vai ser só sucesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo vai depender das escolhas. Tem gente que diz, nesse ano que vai entrar eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício e vai uma semana e não vai mais. É a escolha. Aleluia. É a escolha que nós fazemos durante toda a nossa vida. Enquanto aqui estamos nessa terra, vivemos de fazer escolhas. E, como eu já disse, eu queria me atentar. Agora eu vou entrar propriamente na palavra. Amém? Tudo antes foi apenas a introdução.
eu queria me apegar ao capítulo 6, versículos 7 e 8, apenas. Vou reler só o 7 e o 8, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai plantar, ele vai colher. Porque o que semeia para a própria carne, vai semear, vai colher, aleluia, corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu coloco como tema, amada igreja, dessa mensagem. O tema dessa mensagem é uma pergunta para mim e uma pergunta para você. O que eu tenho semeado nesses dias? Que você possa fazer essa análise. O que é semear? Paulo, quando ele está exortando a igreja dos Gálatas, ele está dizendo: olha, vocês têm que fazer uma escolha. E vocês têm que voltar a semear coisas boas. A lei da semeadura é uma lei que está totalmente presente dentro da Bíblia. Ora, eu vou dividir essa mensagem em 7 tópicos. Eu vou correr, porque às vezes eu coloco em menos e não consigo finalizar. Aleluia. Mas eu vou procurar ser breve e vou procurar resumir esses 7 tópicos. O que é a lei da semeadura? Primeiro, a lei da semeadura significa que quando alguém planta algo, deverá colher algo, baseado no que ela plantou. Ou seja, em outras palavras, se eu planto feijão, o que eu vou colher? Feijão. Se eu planto cebola, eu vou colher cebola. Eu não posso plantar manga e querer colher melancia. Porque a lei da semeadura, ela não trabalha dessa maneira. A nossa vida, eu digo mais uma vez, ela é feita de escolhas. Ah, pastor, mas eu queria ser mais usado por Deus. Eu queria ser mais usada por Deus. Aí eu te pergunto essa noite: você está plantando? Você está semeando? Você está buscando a Deus? Você está jejuando? Você está lendo a palavra? Você está procurando controlar os seus instintos? Você está procurando segurar a sua língua? Você está procurando frear os seus pensamentos? O que você tem feito? O que você tem semeado nesses dias? Será que com o que você tem semeado nesses dias, o que o futuro diz acerca do que você tem semeado? Você vai colher coisa boa ou você vai colher coisa ruim? Deus, ele nos chama, Deus, ele nos convida na noite de hoje a fazer, a realizar essa reflexão do que nós temos semeado nesses dias. Será que eu sou do tipo de pessoa que a todo momento estou buscando realizar contendas? Será que eu sou do tipo de pessoa que se preocupa demais com a vida dos outros? Será que eu sou do tipo de pessoa que só reclama de tudo? Será que eu sou do tipo de pessoa que tem se afastado de Deus? O que eu tenho feito? O que eu tenho semeado nesses últimos dias? Dentro desse primeiro tópico, eu já convido a igreja a acompanhar comigo, mas você não precisa nem abrir a Bíblia não sei que já esteja aberta, eu vou ler. Gálatas 6,5 vai dizer o seguinte: porque cada um
levará o seu próprio fardo. Ou seja, a responsabilidade é individual. Ou seja, a responsabilidade é minha e sua. Eu não posso semear pela minha esposa, nem a minha esposa pode semear por mim. Nós podemos semear juntos, mas um pelo outro não. Porque Deus ele vai requerer de mim, Deus ele vai requerer de você, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas escolhas. Deus ele vai requerer. Deus ele não vai chegar para o teu irmão e pedir conta da tua vida, não. Ele vai chegar diretamente para você. Como que tem sido a tua semeadura nesses últimos dias? É interessante que quando o apóstolo Paulo ele está repreendendo, ele está exortando a igreja dos Gálatas, no versículo 6 ele começa dizendo: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. O nosso Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele conhece tudo. Ele tem contemplado como é que eu e você temos andado na face dessa terra. Ele tem contemplado o que eu e você temos feito nesses últimos dias. O Espírito Santo de Deus ele está a todo momento para nos ajudar. E por muitas vezes nós não recorremos à sua ajuda, por muitas vezes nós até queremos afastar o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. O que nós temos semeado? A responsabilidade, ela é individual. Ainda sobre a semeadura, amada igreja, é interessante dizer que a semeadura ela não pode ser feita de qualquer maneira. É necessário ter um preparo. Ora, quando você vai ver um trabalhador na qual ele vai semear a terra, ele vai ter toda uma preparação. Ele não chega e joga a semente lá e vai-se embora, não. Ele prepara a terra, ele vai buscar os conhecimentos de como é que deve ser feito naquele lugar, para aquilo que ele quer plantar. Pastor, eu quero ser um pregador da palavra. Eu quero ser uma mulher pregadora da palavra. Você tem que se preparar. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ler palavra, e ler muita palavra. Você tem que ler livro de concordância bíblica, livros que vão te auxiliar na interpretação de texto, para você tanto interpretar no sentido literal do que a palavra queria dizer para aquele povo, quanto no sentido espiritual, no que pode ser empregado nos dias de hoje. Você vai ter toda essa preparação, junto com o jejum e junto com a busca pela presença de Deus. Aí vai vir a oportunidade. Aí quando você abrir a sua boca, quando você começar a ministrar o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, no simples abrir da nossa boca, ele vai encher com as suas palavras. Em outras palavras, ele vai nos inspirar. Aleluia. Ele vai nos inspirar para que não seja o nosso nome a ser lembrado, mas que o Evangelho de Cristo seja pregado. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos plantar, nós não podemos semear de qualquer jeito. Há uma preparação. Há uma renúncia que tem que ser realizada. É interessante, amada igreja, que geralmente, isso é uma verdade espiritual tremenda para mim e para a tua vida. A colheita, ela vai ser sempre maior do que a semeadura. Você já parou para reparar isso? Você pega umas sementes e joga na terra.
Aleluia. E quando você vai colher, os frutos têm se multiplicado e multiplicado e multiplicado. Porque a lei da semeadura é dessa forma. Se você planta coisa boa, não se preocupe. A Bíblia fala que Deus ele faz pela mim e pela tua vida infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou do que aquilo que nós imaginamos. Porque a obra de Deus na minha e na tua vida, ela é completa. Porém, se você planta coisa ruim, a colheita ruim, ela também vai ser multiplicada. Você pode ter certeza disso. É dolorido, mas é a verdade. Porque, geralmente, a colheita, ela é maior do que a semeadura. Pense nisso. Comece a colher coisas boas. Que quando a colheita boa vier, vai ser chuva de bênção, chuva de poder sobre as nossas vidas. Porém, se você colher coisa ruim, dá um exemplo de colheita ruim, de palavras. Quando 2019 estava acabando, tinha muitas pessoas murmurando, muitas pessoas reclamando e dizendo: esse ano ainda bem que ele acabou, esse ano não serviu para nada, esse ano não prestou para nada. Aí começou 2020. Quem imaginava que 2020 ia estar da forma como está? Eu tenho certeza que as mesmas pessoas que praguejaram, que murmuraram acerca de 2019, a grande maioria delas iria dizer que bom seria que estivesse como foi em 2019. A nossa semeadura, igreja, ela é realizada com ações, palavras e pensamentos. Que palavras também são ações. Porque é dessa forma. Jesus Cristo, ele nos convidou, ele nos reuniu essa noite para que nós viéssemos a falar acerca da semeadura. Mas a semeadura verdadeira, de acordo com a maneira na qual a Bíblia nos ensina que deve ser. Aqui eu vou passar para o tópico 2. Vou apenas reforçar no tópico 2 o que eu já falei. A lei da semeadura ela tem pelo menos 2 aspectos. O primeiro é o negativo. E o segundo é o positivo. É o que eu já falei. Se você planta coisa boa, se você semeia coisa boa, vão vir coisas positivas para a sua vida. Agora, se você é aquela pessoa que só reclama, só murmura, nada tá bom, eu gosto até de lembrar da história de uma conjectura. Dá um exemplo aqui, é só uma conjectura, não é verdadeira essa história. É só para fazer com que nós venhamos a pensar. Um irmão chega e diz assim: estou precisando de um emprego. Aí Deus abre uma porta de emprego. Antes disso o irmão estava só murmurando porque não tinha emprego. Aí Deus abre a porta. Um mês depois você encontra o irmão. E aí, irmão, como é que tá o emprego? É bom, tá trabalhando, mas... Aí já começa mais. Já começou a murmuração. Mas o salário é pouco. Mas o transporte para lá é ruim. Mas o pessoal da empresa é assim. Mas o pessoal da empresa é assado. Aí um tempo depois você volta a ver o irmão. E aí, irmão? Eu não vejo a hora de sair daquele lugar. Já tô pedindo a Deus para que ele arranje outro. E assim vai andando o murmurador. Assim caminha o murmurador. Em Eclesiastes 11:4 vai dizer o seguinte: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Aquele que por algum motivo não faz a sua parte e deixa de semear, não colhe nada, ou colhe coisa ruim.
Tem gente que está só olhando o vento passar. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, mas não vai atrás do que quer. Ou seja, não está semeando. Eu gosto muito de falar acerca de trazer mais para o lado da igreja do que para o lado secular. Eu quero ser usado por Deus. Mas o que você está fazendo para isso? Pastor, eu acho tão bonito louvar na igreja. Eu ainda vou louvar na igreja, mas eu quero louvar bem bonito. Você tem ensaiado para isso? Você tem semeado nessa área? Deus, ele quer fazer através da minha e da tua vida. Deus, ele... Vamos colocar aqui uma figura. É como se ele fosse o grande agricultor. Ele já investiu na minha e na tua vida, mesmo sem nós sermos merecedores. Ele já nos dotou de capacidades, de habilidades, para que nós possamos realizar coisas. E aí importa que eu e você possa tomar posse, aleluia, Deus, do que Deus ele colocou na minha e na tua vida, para que nós possamos semear coisas boas e multiplicar cada vez mais. Porque foi para isso que Deus ele chamou a mim e a você. No Salmo 126, versículo 5, aqui eu já falo um aspecto positivo da semeadura. O salmista ele vai dizer assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ou seja, aquele que mesmo na dificuldade permanece fiel, permanece na presença, permanece buscando olhar o lado positivo das coisas, permanece semeando o que é bom, mesmo quando estão lhe apontando, inventando calúnias, dizendo que ele não vai chegar a lugar nenhum, dizendo que não é crente de verdade e outras coisas do tipo. Ele permanece na fé. Vai ter vezes que essa pessoa vai chegar no seu quarto durante a noite e vai chorar. Porque não entende. Porque tanta luta se levanta, mesmo ela buscando andar da forma correta. Mas Deus ele valoriza os que perseveram. É muito bonita essa passagem. Quando o salmista diz: olha, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, ou seja, com alegria, eles vão colher. Hoje você pode estar chorando. Hoje você pode, em alguns momentos, até ter uma certa situação de desespero na sua vida. Mas Deus ele tem contemplado quando você coloca a sua confiança totalmente nele. E toda a luta, toda a dificuldade que você enfrenta hoje não é de se comparar com a glória de Deus que vai ser revelada na tua vida no futuro. Toma posse dessa palavra. Hoje você pode estar semeando o bem, pode estar chorando, mas tenha certeza que Deus ele vê tudo e amanhã você vai estar sorrindo. Amanhã você vai estar glorificando a Deus. Amanhã você vai estar contando testemunho na igreja, contando testemunho para os vizinhos, contando testemunho para os familiares daquilo que Deus ele tem feito na tua vida. E você vai dizer: olha, você vai dar a receita, permanece na presença de Deus. Olha, se apega ao Senhor Jesus. Olha, confia nele, porque ele vai fazer com que dê tudo certo no final. Porque Deus ele trabalha desse jeito na minha e na tua vida. Segundo aspecto positivo, para nós sairmos desse tópico, é uma passagem que nós pregamos já aqui. E é muito interessante. Jesus Cristo está com os seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 42. E eles estão ali no templo e algumas pessoas começam a depositar suas ofertas. E vai chegar uma viúva. E ela vai semear as únicas moedas que ela tinha. Jesus Cristo vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: olha, verdadeiramente,
porque ela deu mais do que os outros. Entenda que a lei da semeadura está totalmente ligado, não com o sentido de troca, mas com o que passa no nosso coração. O que passa-se em relação à confiança que nós temos para com Deus. Porque Deus, ele não vê quantidade. Deus, ele não vê capacidade. Deus, ele enxerga verdade. Se tiver verdade, Deus aprova. Algumas pessoas se perguntam assim, mas se Deus é Deus, por que ele não faz com que todo mundo faça o que é correto? E pronto, resolveu, ninguém peca, ninguém erra. Se Deus assim fizesse, igreja, nós não seríamos seres humanos. Nós não seríamos a imagem e semelhança de Cristo. Nós seríamos robôs. Sabe por que Deus não faz dessa forma? Porque assim como ele é verdadeiro, assim como o verdadeiro é, aquele que te formou, ele quer que o relacionamento, o nosso relacionamento com ele, seja de verdade. E não algo forçado. Você tem a oportunidade, na noite de hoje, uma vez mais, de se reconciliar com o Senhor. De começar a dizer, Senhor, me ensina a semear coisas boas. Senhor, eu quero andar, eu quero semear na tua presença. Porque eu não quero, Senhor, semear, como o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, na carne, para colher o que vem da carne, mas eu quero semear no Espírito. Porque assim como ele disse, eu quero colher a vida eterna. Deus olha a intenção dos nossos corações. Deus, ele olha a intenção do meu e do teu coração na noite de hoje. Aleluia. O tempo não ajuda. Glória a Deus. Ponto 3. Mesmo plantando coisas boas nessa vida, nem sempre conseguimos colher nesse mundo o que é justo. Nesse mundo injusto, aliás. Aqui nós reforçamos o que eu já falei. Pastor, mas eu estou semeando coisa boa. Mas parece que na minha vida as coisas não dão certo. Aí eu também queria reforçar para você essa noite, para você que está semeando coisa boa, para você que está confiando em Deus. Não te preocupas, porque tudo é no tempo dele. Se você não começou a colher ainda, é porque tem colheita. Recebe isso para a tua vida, que demora um pouquinho mais para que a abundância da colheita seja maior. Toma posse dessa palavra. Talvez se você fosse colher agora, você ia colher um pouquinho. Talvez você fosse colher fruto pequeno em pequena quantidade. Mas no tempo de Deus, a Bíblia fala que ele manda a chuva temporânea e a seródia. Ou seja, no tempo certo e na quantidade certa. No tempo de Deus, você vai colher fruto grande em quantidade maior. Você pode estar chorando hoje, mas amanhã você vai estar sorrindo. Pastor, mas parece que é injusto. Não é injusto, Deus está trabalhando. Pastor, mas está demorando, mas não te apressa. Fica na paz, fica confiando. Deus está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. No versículo, no ponto 4, e eu estou correndo, e não vai dar tempo para terminar essa mensagem. Aleluia. Algumas pessoas querem distorcer a lei da semeadura. E isso é o que acontece muito. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo ele vai falar o seguinte, olha, quem oferta com abundância vai colher com abundância. Quem oferta pouco, vai colher pouco. E muitas pessoas têm usado a lei da semeadura na teologia da prosperidade para dizer o quê? Você tem que dar uma oferta grande para você ser grandiosamente abençoado. E não é dessa forma que a verdadeira lei da semeadura age. Não é dessa maneira.
Infelizmente tem líderes que têm usado esse texto para dizer, olha, a lei da semeadura, tu tem que dar uma oferta grande para tu poder receber algo grande. Porque o tamanho da tua oferta é proporcional ao tamanho da bênção que tu quer. Isso é mentira. Isso é mentira do cão. Isso é anátema, isso é invenção. Isso é invenção na qual quem fala está perdido e está querendo corromper aqueles que caem nessa mentira. Porque entenda uma coisa, de graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Deus, ele não cobra absolutamente nada. Paulo, ele vai deixar bem claro no versículo seguinte. Paulo, ele vai dizer, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, o que é que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando os irmãos a serem generosos de coração.